Shalom, meus amados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, hoje, 17/8/24, sábado, nós vamos dar a sequência da Escola do Perdão, família. O resultado são as crianças. O que sai desta família? As crianças. Jesus vai dar um ensinamento espetacular para nós aqui a respeito de deixar as crianças ir até Jesus. Nós vamos ver Mateus 19, 13 e 15, chave de leitura, o Catecismo da Igreja Católica 20:44 a 20:46, certo? E nós vamos ter 3 passagens de Hebreus que vai estar dentro do primeiro ensinamento, do versos 13. A Bíblia, ela não esconde absolutamente nada. A palavra de Deus, ela é forte, firme, como o próprio Hebreus fala para nós, que corta a medula, corta tudo, até a alma, a divisão da alma. Amados, tem passagens na Bíblia, por exemplo, Gênesis 6:6. É uma passagem para mim que deixa o meu coração muito triste quando diz que Deus arrependeu de ter feito o homem. Depois nós vamos ver algumas passagens, quando Jesus é deixado no templo, Maria perde Jesus, José perde Jesus, veja bem, mostrou que a Sagrada Família também teve as suas decepções em procurar o filho que estava no templo. Ainda bem que eles ensinaram onde Jesus devia estar, né? Graças a Deus, né? E se o teu filho se perder, você vai procurar onde? No necrotério, no hospital, na boate? Onde você vai procurar seu filho se perder? Será que vai estar no templo, rezando? Questionamentos, né? E agora acontece uma coisa medonha. Os discípulos vão impedir as crianças de ir até Jesus. E isso fez com que, lá, 1500 anos depois, o protestantismo afastou as crianças de Jesus. Hoje, os discípulos que afastam as crianças de Jesus é o protestantismo, com a ideia de que quando as crianças crescerem, elas escolhem se ela quer ser batizada, se ela não quer ser, o que ela quer ser na vida. É baseado aqui que, depois de Lutero, Calvino, John Knox, as coisas foram complicando e as crianças foram se afastando cada vez mais das graças de Deus. Então vamos começar no versículo 13. Por que apresentar algumas criancinhas? Jesus, em Lucas 2, 22, 23, foi apresentado no templo com a lei de Êxodo 3, 12, para a purificação da mãe e do filho. Levítico 12, 1, 4. Jesus sendo o sumo sacerdote. Hebreus 4, 14. Hebreus 5, 1, 5, 10. Hebreus 7, 22, 24, 26, 27. Por que as criancinhas foram até Jesus? Porque Jesus é o templo vivo, é o templo da graça, do poder, é o templo de toda a bênção concentrada do Pai. As criancinhas foram até Jesus, lógico, conduzidas pela graça de Deus, para que Jesus as abençoasse, como ele foi abençoado no templo por Simeão. Só que como as mães não foram levar a criança lá, o próprio Deus conduziu até Jesus. Só que os discípulos, por ignorância, não deixou acontecer isso. Jesus colocou a mão nas crianças. Jesus orou por elas. E em Marcos, nós vamos ver em Marcos 10, 16, Jesus abraça as crianças. Olha que coisa espetacular. Jesus abençoou as crianças. E Jesus impôs as mãos às crianças. Amados, diante disso, amado, o que os discípulos fizeram? Eles afastaram as crianças. Por quê?
pobres de raciocínio, de gente grande, crescida, acha que criança atrapalha, acha que criança chorando na igreja dá trabalho, acha que criança correndo. Não, amados, deixa as crianças na igreja. Amor vá na fé, pessoa cresce, perde a fé, perdeu a inocência. Mateus 18:10. Amados, Maria Teresa de Calcutá fala, baseada em Mateus 18:10, que as crianças que são impedidas de ir até Jesus são as abortadas, são as abortivas, que os medonhos da gente grande mata as crianças, assassina as crianças. Maria Teresa de Calcutá fala que essas crianças é que são impedidas de ir até Deus. Só que Mateus 18:10 fala que o anjo delas estão diante de Deus dia e noite, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual a lógica de deixar a criança crescer, se quiserem desejar, irão até Jesus? Qual a lógica disso? Não tem lógica. Nós vamos ver depois mais para frente. 3. As crianças são pobres em idade, amados. Escolhas, formação, são indefesos. Precisa da Santa Mãe Igreja. Necessita que os pais levem o quanto antes os filhos para batizar, para que a Santa Igreja conduza essas crianças na graça, no poder, na vida, na transformação, na doutrina correta de Deus. Sendo filhos de Deus, na graça do Espírito Santo, fazer morada no templo de suas almas ainda virgens, amados. Almas inocentes, puras, com todas as virtudes. O que acontece? Mas não. Vamos impedir as criancinhas de chegarem até as bênçãos paternas de Deus e até a mesa do altar. As crianças não vão crescer sabendo, não vai saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é Maria, não vai saber rezar Ave Maria, não vai saber crer em Deus Pai, não vai saber Pai Nosso, não vai saber nada, porque não tiveram ensinamento. Quando crescer aprende, olha que loucura. Vamos colocar 7 pontos. Que comerá esta criança? Para que ela vai comer? Quando ela crescer, ela escolhe o que ela quer comer. Olha, vai vendo. 2. Que língua essa criança falará? Quem vai ensinar essa criança a falar? Se ela quiser falar depois, ela fala inglês, francês, japonês. Nós não vamos ensinar ela a falar, não. 3. Qual escola frequentar? Essa criança vai para a escola quando? Quando ela crescer, ela vai escolher o que ela quer ser. Quando ela crescer, ela vai para a escola, vai começar a aprender quando ela crescer. O que é isso, gente? Olha que barbaridade. 4. Qual família acolherá-se quando crescer? E se a criança crescer e não gostar do pai e da mãe? Eu não gostei de vocês, agora eu cresci, eu não aceito a senhora como minha mãe, não aceito a senhora como meu pai, então eu estou indo embora. Olha. 5. Como discernir o veneno do bom alimento? Como essa criança vai saber o que comer, o que beber, o que é veneno, o que não é? Olha que coisa. 6. Como se proteger dos animais peçonhentos? Como essa criança vai saber o que é um escorpião, uma serpente, uma aranha? Vai deixar essa criança crescer no meio de peçonhas? Do diabo? Do mundo que devora as crianças como se fossem formigas? Presta atenção, amados. O que é não deixar uma criança ir para Deus? A peçonha toma conta, o veneno mata. E 7. E se não atingir a idade adulta? E se morrer criança? Quem escolheu o seu destino? O que vai ser da alma desta criança que ficou esperando ela crescer, mas morreu, foi atropelada, caiu num buraco, afogou, sem batismo, sem igreja, sem altar, sem Deus, sem nada, por culpa dos adultos que impedem as crianças, igual os discípulos, de irem para Deus, sendo usados por Satanás. Infelizmente, amados, termino citando Santa Teresinha de Lisieux, a minha amada Santa Teresinha. Presta atenção para encerrar. Os grandes santos trabalham para a glória de Deus, mas eu, que sou apenas uma alma pequenita, oh, que espetáculo, uma alma pequenita,
trabalha unicamente para o contentar. Oh, amados, vamos deixar as almas pequenitas contentar o coração do Pai Deus, levando essas crianças para serem filhos de Deus, através do santo batismo e do cuidado da Santa Mãe Igreja, para saberem discernir o que é certo e o que é errado, o salutar alimento do veneno, o demônio de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.